Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, nosso podcast para a gente ter papos leves, nada religiosos. Não descontraídos. Sim. Por causa dela. Sim. Ainda bem, né, gente? Eu sou vocês. Cheio de palavra de Deus para nossa vida. Cheio. Com muita simplicidade, com muita alegria. E, Bru, o pessoal tem que curtir, comentar. Curtir, comentar, se inscrever. Ativar o sininho. O sininho. Exato. Ó, para 2 segundos agora, vai ser muito rápido. Vai lá e se inscreve no nosso canal, porque é importante pra gente. E assim a gente consegue fazer cada vez mais conteúdo. Vocês viram que agora a gente já tá liberando 2 episódios por semana. Trazer aqui pra gravar 2 por semana, gente, ó, a agenda dele, eu vou falar, viu? Não é fácil. Então, curte bastante, compartilha muito. Dá o joinha de Deus. Se inscreve pra gente, né? E também porque a gente tá numa série. Gente, então, para você poder acompanhar cada episódio. Eu não sei se vocês estão... O que vocês estão achando dessa série? Comenta aqui embaixo pra gente saber, porque assim, eu saio cada episódio assim, caraca! E olha que eu faço Instituto Bíblico, estudo pra caramba, ouço a palavra Pastor Lucas 2 vezes na semana. Ô, Fê, e ainda... Fê, a humildade passa... Estudo pra caramba, a humildade foi... Nossa, não, vamos embora. É porque eu escuto você 1, 2, 3, 4 vezes na semana, mais os podcasts. E eu ainda fico assim, da onde tira tanta coisa? Exatamente. Jesus, Deus abençoe, gente, vou falar. querido. O Jesus que eu nunca conheci. Exatamente. Olha, tá sendo incrível. E assim, ativa aí o sininho, porque agora nós vamos começar a aprender momentos muito importantes, icônicos e famosos da vida de Jesus. Sim. Né? Sim. E hoje a gente vai falar de um momento muito famoso da vida de Jesus. E com um tema maravilhoso. Maravilhoso. É um momento muito famoso que é louvor, música, obra de arte. Esse é um momento conhecido. Demais. Independentemente da sua religião, crença, esse é aquele momento muito falado. Sim. Da vida de Jesus. E hoje, no nosso bate-papo, na nossa conversa, a gente vai falar exatamente desse assunto, que é, sabe quando você tem aquela sensação que já é tarde demais? Você já teve essa sensação? Você já viveu isso? Ligeira, porque ela sabe que eu ia perguntar isso pra ela. Você já viveu isso? Essa Você sensação já viveu de isso? ser tarde demais? Ah, é tarde demais. Já viveu isso? Nossa, eu tô muito feliz de eu poder perguntar isso. Roubei a frase dele. Tarde já é tarde demais. Sim. Essa sensação de que é tarde demais para alguma coisa. E alguma coisa nova. Alguma coisa nova, para algum plano, para alguma situação específica. E esse tarde demais, né, está envolvido a questão de horário, está envolvido a questão de planejamento. Sim. E também está envolvido na questão de desgaste. Uhum. Aquela sensação de que você já viveu tanta coisa, tem que viver mais uma agora. Agora não. Já deu, né? Já deu, Tá já é tarde demais. E, embora é muito sugestivo que a gente imagine que isso significa que seja talvez um assunto para alguém de uma idade mais avançada, mas não. Porque todos nós, independente da nossa idade, haverá situações na nossa vida que a gente vai achar que já é tarde demais. Sim. Independentemente da nossa idade. Independentemente das questões que nos envolvem, sendo alguém mais novo ou sendo alguém mais velho. Por exemplo, é como uma criança que descobre que a sua mãe ou seu pai está enfermo. Será que já é tarde demais para uma cura? Ou
alguém jovem que aquela tão sonhada porta de emprego, aquela faculdade não deu e aí precisa-se ter uma alternativa rápida porque as contas não esperam, parece que já é tarde demais. Ou aquela mulher que deseja ter filho e de repente acontece os imprevistos e a complicação que mesmo sendo jovem, já será que é tarde demais? Ou aquela pessoa que quer tem um sonho do casamento, mas conforme os anos vão passando e me diga se eu estiver errado, mas para a mulher é uma situação mais preocupante do que para o homem. Você vai ficando aflita, né? Vai ficando aflito. Então, o nível de aplicabilidade daquilo que parece ser tarde demais é infinito. É infinito, é infinito. Até para mudança de profissão, né? Eu quero viver isso até... Eu recebi uma mensagem esses dias de uma senhora falando para mim: Bruna, eu já tenho 50 anos, 50 e poucos anos, você acha que é tarde demais para eu começar na confeitaria? 50. Eu falei, é tarde demais, se você for morrer daqui a um ano, tá tarde demais, mas tem eu gosto da delicadeza, é uma delicadeza nas respostas. Fer, Deus te abençoe. Ele também não é tão delicado assim, né? Que bom, viu, gente? Eu sou um doce. E falar de doce, eu estou aqui. Olha que doce que ele é. Ursinho Pooh, uma caneta emprestada que a Bru fez a questão de me emprestar. Essa aqui, caneta do Ursinho Pooh. Ufa, né, gente? Então, tarde demais. Nunca. E essa é a certeza daqueles que estão firmados, Bruna, na palavra de Deus. Nunca é tarde demais. Não é tarde demais. Porque se eu creio num Deus que está além do tempo, que é atemporal, nunca é tarde demais. Mas a questão do ser tarde demais é algo que começa aqui, ó. Na mente. Tem que desbloquear aqui. Sim. Tem que desbloquear aqui. Porque se não desbloquear aqui, não importa. Não importa o que faça. Você não consegue de jeito nenhum. Eu vejo pelo meu pai. Meu pai, ele começou a fazer esporte com quase 60 anos. Depois que ele tinha feito a bariátrica, perdido mais 50 quilos. E hoje meu pai, com 65 anos, é triatleta. Aí eu falo, cara... A essa altura, sabe? Depois de viver tanta coisa, virar triatleta com 65 anos. Nunca é tarde demais mesmo. Nunca. E Jesus vai nos ensinar que na vida com Ele, você vai ter que aprender que nunca é tarde demais. Tá. Porque, às vezes, nós estamos... Por que a gente acha que é tarde demais? Porque estamos tão acostumados com o lugar que estamos, com as pessoas que estamos, com a situação que nos cerca, com as condições que nos cerca, com a mediocridade que nos cerca, que achamos que agora seja tarde demais. Exatamente por isso. Sim. E existe um ponto aqui, para a gente começar a entrar, é que algumas vezes é tarde demais mesmo. Mas eu que decido. Tá. Vou aceitar a minha condição? Ou não? Ou vou romper? Eu gosto de sempre lembrar daquela história do Coronel Sanders, o criador do franguinho do KFC. Ele começou aos 65 anos. Era tarde demais para quem tinha um plano de espalhar o frango por todos os Estados Unidos naquela época, onde não havia a acessibilidade que se tem hoje com 65 anos. Sim. Mas não foi. Era tarde, mas ele decidiu romper. Sim. Ou seja, eu não posso deixar com que as minhas condições se tornem senhores da minha vida. Eu não posso ser escravo das minhas condições, escravo da minha situação. Sim. E eu preciso romper. E a fé em Cristo faz isso. A fé em Deus e no caráter dele faz isso. Sim. Veja, as pessoas que dizem que já é tarde demais e
algumas delas que são aqueles que dizem acreditar na palavra, falam assim, é sério que você está falando? Se você acredita nas escrituras, é sério que você está falando que é tarde demais? Porque quando Deus escolheu Moisés, ele tinha 80 anos, cara. Então, Não, assim... Sara teve um filho com quantos anos ela tinha? Com 90. Cara, 90 anos. 90 anos. E só para dizer que Sara deveria ser que nem Tati, assim, linda, porque a Bíblia diz que aos 90 anos ela era formosa. Eita. Aos 70 anos ela chamava a atenção por onde passava. Porque a Bíblia diz que quando ela passou pelas terras egípcias, o faraó queria saber quem era ela. Olha então aí. Ela deveria ser quase uma Gata. deusa. Nunca é tarde demais. Boa. O que a gente precisa é entender isso. E se a gente não entende isso, então Deus sabe como empurrar a gente. Ixi, ele sabe, né? Nossa, gente, como ele sabe. Porque você já viveu isso? Nossa, Você já... Deus vive me empurrando. É? Eu acho um barato. Eu acho... Meu Deus do céu. Era pra ter marcado pra vir outro dia, viu? Você tá hoje já tá empolgada. O que uma vigília não faz? Tá vendo? Tá vendo? O que a gente tem que entender é isso. Existem situações que precisam acontecer dentro daquele período, Bruna. Porque é dentro daquele período que você vai ter a maturidade para lidar com o que você vai viver. Então, não diga que é tarde algo que foi estratégico. E eu acho que esse aqui é um ponto muito poderoso. Constantemente eu vejo pessoas falando assim, ó, se eu tivesse vivido aquilo com a cabeça que eu tenho hoje. Então, se foi uma coisa que eu sempre busquei em Deus, olha o que eu vou falar agora, hein? O que eu sempre busquei em Deus, falei para Deus que eu sempre queria que Ele me desenvolvesse a ponto de eu ter cabeça de velho sendo jovem. E quando eu falo cabeça de velho, eu não estou falando alguém retrógrado. Eu estou falando alguém amadurecido, Sim. maduro pela vida. E eu aprendi isso lendo o livro de Daniel. Porque Daniel era um jovem que tinha uma sabedoria de velho. Sim. Por quê? Porque se você foi experimentado e amadurecido, sendo jovem, significa que você vai conseguir desfrutar a vida. Muito mais, né? Exatamente. Muito mais. Exatamente. Entende? Então, existem situações que não é que está demorando, é que parece que está sendo muito tarde, mas porque você precisava ser desenvolvido para alcançar um nível de maturidade para poder lidar com o que você estava para viver. Sim. Por isso que parece ser tarde. Mas não é. Mas é estratégico. Sim. São situações na vida da gente que são propositais e que acontecem que a gente precisa ir compreendendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está com a gente aí, pega a sua Bíblia. Caneta, caderno. Pega tudo, anota. Exatamente. Hoje eu trouxe a minha Bíblia para não perder para a Bruna, minha Bíblia. Riscadinha. A dele. Essa aqui é mais antiguinha. A minha tá inveja. Aí, o nosso texto de hoje é Marcos 4, 35. Mas por que eu disse que algumas vezes o que parece ser tarde é estratégico? Tá. Porque o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, ele tem uma diferenciação, ele tem um elemento que torna ele muito singular em relação aos outros. Tá. Marcos escreve nos dando uma impressão de um diário e de uma rotina da vida de Jesus. Tanto que ele tem uma leitura muito mais fácil. Exato.
E o Marcos, ele faz questão de nos mostrar, assim, como é a rotina dele. O que ele fez de manhã, quando ele acordou, para onde que ele foi, o que ele fez durante o dia, o que que ele fez à noite, o que que ele fez de madrugada. Então, Marcos coloca a rotina dele. Sim. E no capítulo 4, Marcos colocou para nós uma rotina de que ele ficou o dia todo ensinando. Sim. E trabalhando, ensinando os seus discípulos o dia inteiro. Sim. Olha, as pessoas não têm, talvez você que está conosco, que faz parte da área do ensino, independentemente de que qual seja a sua área específica, mas ensinar, lidar com pessoas, falar com pessoas, ensinar pessoas o dia todo, cansa. Pra caramba. Cansa ou não cansa? Sim. Ixi, Fer, cansa, Fer? Então, quando você fica lá ensinando, falando, cansa. Mas preste atenção, porque Jesus ficou o dia todo ensinando. Sim. E qual é a certeza de que o que ensinou, de fato, penetrou no coração? Se houve mudança no aluno, né? E como que você sabe disso? No exemplo, no que ele põe pra fora. Como? Através de ações. Prática. Sim. Então, até o verso 34 é ensinamento. A partir de agora, É Jesus prática. vai colocá-los na prática. Eita. Ou seja, a gente vai ter que entender que existem situações na nossa vida que são escolas. Aproveite. E quanto mais rápido você aprender isso, melhor. Ou seja, na infância, na escola, com os amigos. Sim. Quanto mais rápido você entender que cada momento da sua vida é uma aprendizagem para algo que você vai viver, quanto mais rápido você aprender isso, melhor. Sim. Então, eles ficaram o dia todo, Jesus ensinando o dia todo, o dia todo, o dia todo, o dia todo. Quando chega o verso 35, como começa? Tarde naquele dia. Vamos lá. Tarde naquele dia. Por que Marcos diz tarde naquele dia? Porque, o que ele quer dizer com naquele dia? É um dia cansativo. Um dia que já rolou o dia inteiro trabalhando, ensinando e eles aprendendo, né? A gente vai ter lado. que aprender que algumas vezes, se a gente for responder ao nosso cansaço, nós não vamos sair do estado de mediocridade. Não mesmo. Porque algumas vezes oportunidades se apresentam nos momentos mais cansativos. Sim. Mas depois dessa, É quando você está mais esmiuçado que vem. Você fala, mas essa oportunidade vem agora? É agora. Agora que eu tô. Você não pode ficar esperando condições favoráveis para experimentar uma boa oportunidade, porque às vezes ela pode surgir em um momento em que aparentemente não seja favorável. Então, naquele dia, é aquele dia exaustivo que Jesus ficou ensinando sobre fé, guarda isso, sobre fé o dia todo. Ensinando sobre fé. Fé. Sendo já tarde, naquele dia, sendo já tarde. E por que isso é muito importante? Porque nós temos que entender em que época isso aqui está sendo escrito. Não tinha eletricidade. Pronto. Não tinha Thomas Edison nem Nikola Tesla. Até nada. Internet. Tem nada. Tem internet, barquinho de madeira e ninguém... eles não saíam velejar à noite. Eles saíam pescar. Não velejar. Pescar, e pescar, mas no raso, né? Exato. Não velejar. Então, naquele dia, sendo já tarde, ou seja, o que significa sendo já tarde? Já era às 18 horas. No mínimo, né? Já estava à noite. Exato. Já tinha escurecido. Disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Você nunca pode pensar que é tarde para passar o outro lado.
Esse outro lado representa os limites que nós vamos precisar romper. Se eu não tiver a coragem de enfrentar os desafios do sendo já tarde, eu posso passar uma vida inteira frustrado, amargurado e invejando daqueles que tiveram coragem de ir quando eu fiquei. Você conhece gente assim? Conhece? Não, isso eu não vivo, não. Você não conhece gente assim? Não, eu conheço. Mas você conhece gente mas assim? Isso eu não vivo, não. Não. Mas já Será teve que que lidar eu com vivo? gente assim? Juf, Já mudou. várias. Aí sim, muitas. Não, porque é muito difícil lidar com gente assim. Que ela tem uma trava, a pessoa tem uma trava na mente E tão assim, grande. e quando ela vê você indo, a vontade dela é de te desanimar. Sim, não vai não. Já tá tarde. Como que você vai velejar, passar para outro lado? Porque o outro lado também nesse Exato. caso aqui, não era um lado tão favorável. Não né? era um lado tão favorável, mas foca, né? Vamos aplicar isso dentro Só da de nossa... passar para algo novo, né? Algo que você não conhece, um exato. desconhecido. Exatamente. Por isso que, por exemplo, assim, quando acho que vocês viveram isso na vida de vocês, o Fê, assim, do nada vai mudar de profissão. A essa altura do campeonato. Tô quase lá. Né? O Fê, por exemplo, ele estava quase lá. Ele estava com o pezinho onde E ele aí, queria Fê? chegar. Foi bem isso mesmo. Não teve um pra me animar. Ah, é? Lá, né? Lá. Nenhum. O que falava? Você é maluco? Você é maluco. Você é doido? Você vai sair de um negócio certo você estudou tanto pra vender bolo? Falava assim. Pois é. Cara, isso é muito importante. Cara, isso aqui é muito importante na vida. Por qual razão? Porque se a gente não aprender a lidar com as pessoas que estão à nossa volta e entender que a frustração dela não precisa ser a minha, e que aquilo que não deu certo para eles não significa que eu tenho que ser refém disso. E se eu não romper isso, eu vou me tornar mais um no grupo dos frustrados. E aí a gente olha, às vezes, para essas pessoas, por exemplo, tem 4 anos que o Fê veio trabalhar comigo, que a gente rompeu mesmo, né? E a gente vai olhar para as pessoas lá de trás, às vezes você vai conversar e fala, cara, é a mesma vida, é a mesma conversa, são os mesmos dilemas. Parece que não passou 4 anos. E eu olho para a nossa vida e falo, nossa, a nossa vida em 4 anos, a gente teve tantas mudanças, principalmente de mentalidade, que se a gente não tivesse essa virada de chave de vamos viver algo novo que vai ser desafiador e que a gente não fazia a menor ideia de como ia ser, se a gente não tivesse tomado esse passo na nossa vida, a gente não estaria aqui agora, vivendo o que a gente está vivendo. Tudo fica mais fácil quando Não. você entende que Tá ansioso. eu vou embora. Que tá Desculpa, difícil. achei que era uma pergunta. Eu estou esperando o momento certo, que eu tenho alguns desabafos para fazer. Pensa. Comer até um bolinho. Aqui, ó, tudo fica mais fácil quando você é tarde. Vamos entender o seguinte: a vida na fé e a vida em si não é um disfarçar da realidade. Tá? Eu sei que é tarde. Sim. Eu sei que ninguém faz isso. Mas eu quero encarar a tentativa de viver algo diferente. Sim. E existe um ponto aqui. Qual é um ponto? Aqui é um ponto de fé. Por quê? Lê o texto de novo para nós. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. Pronto. A Bruna não deu glória, não entendeu. Existe um ponto poderoso aí. É que você não está vivendo só algo novo. Você está vivendo algo novo com a garantia de que alguém está contigo. Passemos. Ele não disse para você passar sozinho. Ele vai passar Ele junto. disse passemos. Caraca. Eu estou contigo no que eu estou te propondo.
Exatamente. A gente vai junto. Cara, essa E quando é a Jesus certeza. dá essa garantia, você fala, Por isso cara, que eu não posso preciso ir. te dar o detalhe de onde você vai chegar. Porque o mais importante é saber com quem você está indo. Sim. Veja, porque que eu acredito que não foi fácil, mas a certeza de que vocês dois estavam juntos no mesmo propósito alivia. Pra Nós estamos caramba. juntos nessa. Então, talvez o grande problema da nossa vida é que o que faz a gente desistir de algo que parece tão tarde é porque talvez estamos mal acompanhados. Porque se tivesse pessoas dispostas a viver o mesmo propósito, mesmo sendo tarde, estaríamos animados para enfrentar qualquer desafio. É verdade. E Jesus está dizendo, ó, passemos para o outro lado. Eu estou com vocês. Tamo junto. Passemos. Essa é a certeza. Passemos. E existe um outro ponto poderosíssimo. O que é? O que é? É que ele não deu. O que foi? Ele não deu uma expectativa. Ele não deu uma perspectiva. Ele deu uma falou o que ia garantia. acontecer, né? Ele deu uma garantia. Passemos Só falou para que a o gente outro vai lado. junto. Não apenas isso. É uma garantia, porque é um Sim. ponto final. Passemos Para o outro. para o outro lado. Ponto. Acabou. Ele não precisou dizer o que aconteceria, porque ele já deu uma certeza. Nós vamos passar para o outro lado. Então, se ele está em silêncio, é porque ele já deu uma garantia Ele para deu você. uma garantia. Só que isso aqui ensina uma outra coisa na vida da gente. Qual é? Qual é a segurança de alguém que vive comigo? É se ela vê nos meus olhos a certeza que eu sei onde eu quero chegar. Porque isso é uma questão muito grande. Porque não adianta, eu escuto muito isso, né, das minhas alunas. Ah, mas o meu marido não me apoia igual o seu. Os meus pais não me apoiam. Quem vive comigo, quem está ao meu redor, não me apoia. Só que tem essa questão da segurança que eu estou colocando também. Exatamente. Se eu estou insegura, se eu não mostro o que eu quero, será que... Eu tive muitos momentos na minha vida que eu vacilava, né? Eu já tive muitos negócios, já fali 3. E eu vacilava e Meu o Fernando... Deus, muita experiência. Eu vacilava e o Fernando, ele não queria vir comigo. Porque ele via a minha insegurança, ele via... Marquinhos de Jesus. Ele falava, Tava rebelde, né? vou com ela não, vou sair do negócio seguro. A partir do momento que ele me viu segura no que eu estava fazendo, e eu acho que o mais importante, dando resultado com aquilo, porque a gente precisa dar resultado também, não adianta falar assim, eu tenho um sonho e só fica patinando e não chega a lugar nenhum. Você precisa também demonstrar resultado para o outro. Tem uma frase que eu gosto de usar quando eu estou pregando, palestrando, sei lá, quando estou ensinando, vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. É. Eu gosto de falar isso. Vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Eu não tenho noção de tantas coisas que vamos enfrentar, mas eu sei para onde eu estou indo. Sim. E essa segurança é... Essa é a segurança necessária para a vida. Vai que eu sei. E essa é a segurança necessária para a vida. E quando eu falo para a vida, eu estou falando para as questões do dia a dia. Empresa, família, filhos, negócio. Até para as coisas mais simples, como uma conversa como essa. Sim. Por exemplo, é a garantia de que, eu estou te dando uma receita, mas eu sei como vai ficar. Vem comigo. Vamos embora. Vem comigo. Então, Exatamente. Jesus está dizendo isso. Passemos para outra margem. Mas leia para nós aí o verso 36, por favor. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Aí está um outro ponto. Por quê? Porque o problema não é só ser tarde demais. Por que o problema é tarde demais? Porque além do horário já não estar ajudando, o tempo não está ajudando, eu já estou muito enraizado onde eu estou e eu não consigo despedir os outros. Porque nem todos que estão comigo vão querer ir comigo para o outro lado. E eu vou ter que aprender a fazer o que a gente falou no último episódio, encerrar ciclo, despedir a multidão. Eita. Despedir a multidão. Não é levar todo mundo Detalhe, a maioria fica, a multidão fica. Você vai ter que aprender mesmo que se você está sonhando
em horários em que as pessoas dizem, em momentos que as pessoas falam, mas agora não é hora, mas você decidiu acreditar nisso. Então saiba despedir da multidão sem ressentimento. Que é importante, né? Sem levar esse ressentimento, essa culpa, essa situação de que eles não te apoiaram para o seu barco. Porque no primeiro momento de pressão você dirá, eles têm razão. Vai dar ouvido para quem não tem que dar. Eles tinham razão. Por que eu fiz isso? E aí você abandona a palavra que você carregava, o sonho que você carregava, para trazer à memória as desculpas e as questões que os outros colocaram. Ó, falei que não era para ter ido? Eita. Tem que saber despedir da multidão. Tem que saber despedir da multidão. Isso é um ponto importante. Sabe que quando a gente estava no nosso auge, né, como empresa, a nossa casa, não essa daqui, a outra que a gente morava, ela vivia lotada de gente. Lotada de gente. Tanto que o pessoal no Instagram vivia, Bruna, como você aguenta? Casa sempre tão cheia de gente, tão cheia de gente. É uma boa pergunta, porque olha, só imaginar como autista eu não aguento. É. Meu Deus. E a nossa casa vivia com muita gente e era barulho para todos os lados, mas também opiniões para todos os lados, arrepiei. Né? Eu não sei como eu aguentava também. Mas chegou um momento da nossa vida que, na verdade, quando a gente começou a caminhar com Jesus, né? Que ele falou assim, minha filha, ou você se despede dessa galera, ou você não vai para o próximo nível comigo. E aqui a minha questão era o meu relacionamento com Deus. E eu tive que aprender a encerrar esses ciclos. E despedir a multidão. E sem ressentimentos, o que não é coisa fácil, só que a gente e vai esse aprendendo. é um ponto muito importante em relação à sua história e à do Fê, porque vocês não aceitaram Jesus, vocês são novos, mas vocês não aceitaram Jesus, por exemplo, lá para os seus 17, 18. Então, a essa altura, vocês poderiam dizer, cara, agora já foi metade da vida. Não, a gente pode muito bem. E quando eu falo aceitar Jesus, o pessoal que está entendendo, eu não estou falando de ir na igreja, porque é possível você ir na igreja, ser membro de uma igreja e ainda não ter Jesus. É possível você passar a vida inteira dentro de uma igreja, acordar no inferno depois que morrer, porque você estava dentro de uma instituição, mas não estava em Jesus. Agora fiquei com vontade de pregar, hein? Porque estar em Jesus é viver a vida dele, é viver a palavra dele, e é essa coragem de despedir a multidão, não por ser religioso, mas até para não se tornar uma pessoa chata no meio e entender sim. A questão de cada um. Agora existe um ponto muito importante. Qual é um ponto muito importante? Quando é tarde demais, você tem duas atitudes para tomar. Guarda essa, porque essa tem que virar stories. Hein? Ou você só se torna mais um com a multidão, ou você se torna referência para eles. O que tem escrito aí no verso, o finalzinho do verso 36? Eles o levaram consigo no barco, assim como estava. E? Aí depois outros barcos o seguiam. Ah! Tá até circulado, meus outros barcos o seguiam. Os outros barcos, bem em um momento onde ninguém fazia, porque eles fizeram, outros fizeram também. Guarda isso, que é assim, ó, é a frase que eu amo. Primeiro, eles te ridicularizam, te zombam. Depois, eles te observam. Depois, eles te elogiam. Até que, no fim, eles te imitam. Exatamente. É sempre assim. Primeiro, eles te ridicularizam. E se o que você está fazendo não é ridículo, então não é tão grande assim. Se o que você está fazendo não se torna alvo de zombaria, não é tão extraordinário. Se não estão te copiando, não é tão bom assim. Se não estão dando risada de você, não é tão assustador assim. Tem que dar risada. Tem que dizer, oh, você é sonhador, você não vai para lugar nenhum. Isso, para com isso. Porque sonhos extraordinários, no começo, são sempre ridículos. Sim. Sempre, sempre. Olha, depois dessa, eu não precisava nem falar mais nada. Sonhos extraordinários no começo são sempre ridículos. E se você não suporta ser ridicularizado, então você não suporta sonhar. Então, você tem que entender que no primeiro momento, ó, você vai ser ridicularizado,
zombado, criticado, depois você vai ser observado, elogiado e até depois eles vão te imitar. Copiado. Só que só tem um problema aqui. Eita. Qual que é o problema? O problema é muito bom quando as pessoas vêm conosco. O problema é que se der problema para um, vai dar problema para todo mundo. Vai todo mundo tá no mesmo barco. Essa é uma boa expressão. Está no mesmo barco. Essa é uma boa expressão porque é isso que vai fazer a gente se manter firme quando a situação parecer ser tarde demais. É lembrar que está todo mundo no mesmo barco. Eu tenho um bom exemplo de uma coisa que aconteceu comigo e com o Fê. O Fernando pediu as contas na empresa em janeiro de 2020. Em fevereiro ele já desligou, né? Ficou um mês lá e tal. Desligou e veio trabalhar comigo. Em março, a gente saiu de um apartamento de quase 100 metros quadrados para uma casa de 600 metros quadrados, em Alphaville. A gente se mudou no dia do lockdown. No dia seguinte, caminhões não entravam mais no condomínio fechado. No dia, Fernando com febre, doente. A gente descobriu depois que era Covid, né? A gente não sabia. Eu grávida de 5 meses. Lockdown, aquela casa enorme, com um sofazinho pequenininho no meio de uma sala gigante. 1 milhão de caixa, ele doente, eu grávida, sem ninguém para ajudar a gente. E a gente ali naquele momento. Naquela semana, a gente estava fazendo uma abertura de turma. No dia do lockdown. E veio um desespero. Cara, ele saiu do emprego, que era uma garantia. A gente tinha convênio, tinha celular, tinha carro, tinha tudo. Saiu do emprego, essa garantia. A gente mudou de casa, saiu do apartamento que era nosso para uma casa alugada. E a hora que deu o lockdown e a gente com aquela abertura de turma, que era o nosso ganha-pão, que é o nosso ganha-pão, né? Nossa empresa é de ensino. A gente olhou um para a cara do outro. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Deu até um leve desespero nos dois. Eu olhava para ele e eu pensava, Senhor, será que dá tempo dele voltar para o emprego? A gente devolver a casa, voltar para o apartamento? E aí os dois na hora, assim, aí deu não, varão. Mas eu olhava pra ela e falava assim, você tá de brincadeira, né? É. Não, eu tava com os hormônios desregulados também, vai, por favor, eu tava grávida. E aí? Não, aí deu aquele desespero, mas depois a gente se acalmou e foi justamente nesse cenário, né, horrível para muita gente, pra gente também foi horrível, o Fernando perdeu o pai, foi muito ruim, só que pra gente profissionalmente foi o romper da nossa vida. Esse é o ponto que a gente vai entrar agora. Qual é o ponto que a gente vai entrar agora? É quando você sabe que está fazendo tudo certo e dá tudo errado. É maravilhoso isso. E que são contextos externos. Exatamente. Por que isso aqui é maravilhoso? Porque vamos olhar aqui para o que está acontecendo aqui. Ó. Quem mandou eles fazerem isso e ir para o outro lado? Jesus. E já era tarde. Já era tarde. Ponto. Então quer dizer que eles agora vão sofrer uma situação difícil por estarem fazendo a coisa certa. Exatamente. Mas tem uma palavra que eu gosto muito, que está na carta do apóstolo Pedro. Tem um versículo que está na carta do apóstolo Pedro. E eu não vou me lembrar agora qual é o capítulo. Eu estou tentando achar aqui na minha maravilhosíssima Bíblia, que diz, o pessoal procura depois, mas o apóstolo Pedro diz assim, que entre você sofrer por fazer o mal e por fazer o bem, sofra sabendo que você fez o bem. Sofra sabendo que você fez a coisa certa. Então, entre você falar assim, olha, não era para ter feito isso, entre você, cara, estou sofrendo, mas eu sabia que eu estava na direção certa. Uhum. Porque... 1 Pedro? 1 Pedro, 3,17. Aqui, ó. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Cara, isso aqui é maravilhoso. Caramba. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma consciência livre de que estou sofrendo, está difícil, mas eu sei que eu fiz a coisa certa. Eu fui para a direção certa.
Eu tive a coragem de fazer a coisa certa. Porque o texto de Marcos diz que o que aconteceu a partir de agora? Tá escrito. Verso 37. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Acredita-se que no Mar da Galileia ele é um erro geográfico e que de vez em quando tinha grandes tempestades. Porém, não há uma explicação aqui do porquê essa tempestade. Uma tempestade tão forte. Exato. O que a gente precisa entender? Ou a gente fica discutindo e perdendo tempo para saber como surgiu essa tempestade, ou a gente enfrenta. Ou seja, não faça outra tempestade no meio de uma tempestade. Casais que já estão vivendo um problema financeiro, achar que separar vai ajudar. Não, você só está criando uma tempestade dentro de uma outra tempestade. Vai ficar pior ainda, né? É como alguém que está num problema financeiro e aí ele acha que talvez emprestar dinheiro lá no banco vai ajudar. Você está criando uma tempestade dentro de uma tempestade. Sim. Depois dessa, Fernando não vai ensinar mais nada. Depois disso aqui, ó, não crie uma tempestade dentro de uma tempestade. Eu lembro que na época da pandemia, Hoje eu ela e tá o lembrando. Não, porque tá falando, né? Eu tô lembrando. A gente desligou, a gente não ligou mais jornal nenhum. Nenhum, porque eu grávida, né? Imagina, trancada em casa, eu comecei a dar uma surtada. Meu Deus, o que vai acontecer Meu agora? Deus, a gente vai morrer, vai acontecer alguma coisa horrível, vamos começar... Aí a gente desligou tudo. Vai virar Walking Dead, todo mundo zumbi na rua. Você nem sabe. E meu irmão é meio teoria do final do mundo. O meu irmão, ele é meio teoria do final do mundo, assim. Illuminati. O tanto de comida que esse menino estocou na empresa, você não tem noção. Depois teve que doar tudo. Porque, meu Deus do céu. enfim. Mas é bem isso, né? Não criar uma tempestade dentro de outra tempestade. Dentro de uma tempestade. Ó, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Agora, vamos parar aqui. Aqui. Porque existe um ponto aqui. Tá. Por que servem as tempestades na nossa vida? Fala pra mim. Para que servem? Normalmente para levar a gente para um outro nível. O que mais? Para fazer com que a gente amadureça, aprenda. O que mais? Tenha mais controle emocional sobre as coisas. Também, o que mais? Aprenda a confiar. O que mais? Caramba, não... Fala um aí. Vai, Fer, fala aí. Aumentar a nossa confiança em Deus. Verdade. O que mais? Olha, eu buscando uma cola. Não, você não vai ter aí. Ai. Essa aí você não vai ter aí. Esse mesmo texto, essa mesma história, foi narrada por um outro evangelista. Sim. Mateus. Mateus 8, 23, vai contar essa mesma história da tempestade. Sim. Mas Mateus coloca ela a partir de um contexto muito interessante. Mateus 8, 18, está escrito assim, ó, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então por que ele quer ir para o outro lado? Porque tinha um pessoal ali e ele olhou para aquele pessoal. Essa galera aqui eu quero cair fora. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson dá um detalhe muito interessante. Na Bíblia, a mensagem que eu vou abrir aqui, ela tem uma leitura um pouquinho diferente, mas eu amei essa versão aqui. Cadê? Aqui. Que está nesse texto. Diz assim, Mateus 8. Aqui. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto,
Jesus disse aos discípulos, era melhor sair dali. Sabe, eu prefiro enfrentar uma tempestade e passar do outro lado do que viver com gente curiosa a vida toda, que só quer saber das coisas da minha vida, mas não vai me acrescentar em nada. Estamos vivendo em um mundo em que as pessoas não avançam, porque elas é uma multidão de curiosos que perde tempo da sua vida, ficar vendo a vida dos outros nas redes sociais e esquecem de viver. Toma essa, viu? Até porque é mais fácil ficar vendo os reels do que encarar as tempestades da vida. É. Porém, dentre os curiosos, tem aquelas pessoas que vão querer se aventurar conosco. E aí, a Bíblia diz, eu vou ler aqui na versão a mensagem, tá? Aí, assim, foram para o outro lado. À saída, um mestre religioso, que era um escriba, para as pessoas entenderem o que é um escriba. Um mestre religioso também. Mas um escriba era alguém que seria nos nossos dias um advogado, alguém formado em direito. Sim. Ele tinha, então, a bênção para poder advogar, ele tinha a bênção para poder ensinar. Baseado na lei de Deus. Na lei de Deus, mas levando isso dentro da profissão. Então ele tinha esse currículo, ele tinha essa formação acadêmica. Ele era alguém que tinha uma vida estável. Tá. Então alguém que tinha uma vida estável, uma influência e uma condição econômica boa, disse para Jesus, Senhor, irei para qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas por que ele disse isso para Jesus? Porque ele viu que Jesus estava cercado de multidão. As pessoas, às vezes, querem estar conosco porque viram os nossos resultados, mas não sabem dos nossos processos. Então, Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Na versão original, Sim. na versão da Bíblia, diz assim, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está achando que estar comigo é ter tudo ao seu dispor a qualquer momento, Você está muito enganado. sai daqui. Não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Se esse cara seguisse Jesus, ele ia se assustar, porque logo em seguida, qual é o primeiro obstáculo que eles enfrentam? A tempestade. Por que servem as tempestades? Para mostrar o coração daqueles que dizem estar conosco. Tempestade é um filtro. Um baita de um filtro. Ah, agora... Caraca. agora... Vamos então, cara, você agradece as tempestades, porque as tempestades são provisões de Deus para você conhecer de fato quem é que está com você e quem não está. Até porque para tomar atitudes em momentos difíceis e arriscados, as tempestades servem para nos mostrar quem de fato está conosco. E se quem está conosco de fato está alinhado no mesmo propósito. Porque lembra que eu disse que Jesus ensinou sobre fé o dia todo? Sim. Agora vai ter que Então testar. agora é o momento, ou seja, as tempestades servem para de fato mostrar se as pessoas que estão conosco de fato estão nos ouvindo. Sim. Então as tempestades é um grande filtro, elas são importantes da nossa vida. Sim. A tempestade é o que amadurece os nossos relacionamentos, é o que põe à prova quem de fato está disposto a viver o que queremos viver. É o que está disposto, é o que põe à prova aqueles que de fato estão dispostos a viver os nossos processos e não só os nossos resultados. Porque é assim, ó, quando a tempestade vem, fica ruim para todo mundo, mas quando a tempestade passar, vai ficar bom para todo mundo. Exatamente. Então a tempestade serve como esse filtro. E aqui existe um ponto importante de liderança aqui. O que é? É que se eu sei para onde eu estou indo, e eu também tenho discernimento, cara, discernimento é o ponto para a vida. Porque se eu tenho discernimento das coisas que estão acontecendo ao meu redor,
E eu entendo que para qualquer nível que eu queira viver, vai ter um certo nível de dificuldade, eu não vou deixar o meu coração ficar ansioso. E eu vou descansar e passar tranquilidade para os que estão comigo, porque a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E se entrou água aqui e diz que ele estava dormindo, e Marcos vai ser detalhista no verso 32, dizer que ele estava com a cabeça num travesseiro. Num barco, foi entrando um monte de água, que loucura. Ele não acordou porque ele não quis. Sim. Ou seja, não é a tempestade que tem controle sobre você. Não é. Não é a tempestade que tem controle sobre você. Porque o maior perigo não é a tempestade fora do barco, é a tempestade dentro do barco, dentro dos nossos corações. Mesmo porque quando a gente entra em desespero, a gente já desestabiliza tudo à nossa volta. Tudo e todos, né? Tudo que eu tô fazendo, todo mundo que tá ao meu redor, tudo que eu tô fazendo perde sentido, desanima todo mundo que tá à minha volta. Sim. E não foca no que tem que ser feito. Cara, Lucas vai dizer que eles estavam tentando tirar a água do barco quando clamaram Jesus. Então a ideia é tipo assim, fala alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus, como você está dormindo? E é por isso que em Lucas 8, 25, Jesus faz uma pergunta maravilhosíssima. Onde está a vossa fé? Que eu ensinei o dia inteiro. Exato. Onde está a vossa fé? E essa aqui é a pergunta que tem que ser para a vida. Você que está conosco assistindo e a tempestade veio de surpresa na sua vida e você talvez fale assim, tá vendo? Não era para ter feito isso. Não era uma boa hora. Por que eu fui fazer? Onde está a vossa fé? Cadê aquela coragem? Sim. Cadê aquele ânimo? Cadê aquele senso de propósito? Cadê aquela consciência de destino? E a gente sabe quando a gente está fazendo algo errado. Não errado, mas a gente sabe quando a gente está seguindo um caminho de que é o meu propósito mesmo. Por mais perdida que a pessoa seja, a gente sente, né, que a gente está no caminho certo. Então, se a tempestade veio, às vezes muita gente se questiona. Mas veio a tempestade, então é porque eu estou fazendo algo errado. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. E isso aqui é um ponto muito importante. Porque eles não estavam fazendo nada de errado, estava tudo certo. Sim. E eles não apenas despertaram Jesus, está escrito aí no verso 38 que eles fizeram uma pergunta, não te importa que pereçamos? Porque é sempre nas tempestades que a gente acha que Deus não se importa. Sempre. Que ele está muito quieto, está muito silêncio. Você não está vendo o tanto que eu estou sofrendo aqui, eu estou quase afundando. Não te importa que pereçamos? Então ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Sensacional. Ele repreendeu o vento. Primeiro é o vento, porque é a fonte do problema, o vento. Sim. E aqui existe um ponto importante, discernimento, para você que está conosco aqui. É impossível você acreditar em espiritualidade e não acreditar em mundo espiritual. Tá? E repreendeu sempre tem a ver com alguma coisa, uma atmosfera espiritual. Negativa. Às vezes as pessoas acham que o mundo espiritual, o que nós acreditamos de acordo com a Escritura, Satanás, demônio, ele só vai tentar impedir coisas de cunho religioso. Eu vou orar por alguém, eu vou jejuar por alguém. Mas se o que você está fazendo vai abençoar alguém de uma forma ou de outra, não é interesse do diabo. Não mesmo. Não importa. Você vai abençoar as pessoas com curso, você vai abençoar as pessoas dando emprego, você vai ser resposta para as pessoas, não importa como. Então você tem que entender que o mundo espiritual vai sim influenciar o mundo material. O que eu estou dizendo é que tudo indica que o que está acontecendo aqui foi uma influência espiritual. Por isso que a palavra que se dá é repreendeu. Repreendeu. Havia aqui um problema espiritual.
Não era uma tempestade comum, não era uma era algo ventania da Não natureza. era algo comum. Exatamente. E talvez esse é um ponto que às vezes a gente passa desapercebido. É a gente tratar todo problema como se fosse só mais um problema, ou se fosse mais algo comum. Não, não é. Sim. Lógico que não, porque algumas vezes, alguns problemas são degraus que nos colocarão do outro nível, eles não são comuns. E problemas servem para também, de alguma forma, extrair em nós algo que estava escondido. No caso dos discípulos era a fé. Veja, você, o Fê, nessa decisão que vocês tomaram, o problema teve que extrair a criatividade de vocês. Pra caramba. Tempestades também servem para extrair a nossa criatividade de como resolver aquela situação dentro de um nível que vai além da mediocridade. Então está escrito, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus tratou o problema na origem. Repreendeu o vento. Lição para a nossa vida. Trate o problema na origem. Tempestades também podem se resolver com conversas difíceis. Eita. Se você não tiver logo essa conversa difícil, você vai prolongar essa tempestade. Falei, tô leve, tchau. E normalmente é onde a gente foge. Porque ninguém quer ter conversa difícil. Ninguém quer ter conversa difícil. Enfer. Você gosta, amor, de ter conversa difícil? Não, não vou. Você já viveu isso? Você já viveu isso? Foi a resposta mais direta que eu ouvi na minha vida. Não gosto. Tipo assim, não gosto. Não Talvez lembrou de alguma conversa difícil que tenha vivido. Recentemente. Já, calma. Oh, Vaso. meu Deus. E irmão que lembra das coisas. Aqui, ó. Conversas difíceis. Cara, tempestade. E não adianta, para chegar do outro lado vai ter que ter conversa difícil no meio do caminho. Não desperdice o seu momento de crise nem o seu momento de tensão. O que foi, amor? Lembrou de conversa difícil? Não desperdice momento de tensão, momento de crise. Não desperdice momento de crise. Cara, isso aqui guarda para a vida. Não desperdice momento de crise. É na crise que normalmente a gente aprende coisas extremamente valiosas e que a gente sobe mais um degrau, né? Jesus disse, por que sois assim tão tímidos? Verso 4. Esse negócio de tímido me pegou. Tímidos? Ah, não, na minha é amedrontado. Então, eu gosto do tímido. Tá. Definição de tímido. É quietinho, não gosta de falar, não gosta de se expor. Na palavra de Jesus, o tímido é alguém que não tem coragem de expor o seu potencial. Tímido. Carrega algo precioso, mas prefere se esconder. Eita! Isso é tímido. Por que sois tão tímidos? Por que Jesus está falando isso? Eu não ensinei vocês a vida, o dia inteiro, para vocês ficarem tímidos? Ou seja, vocês estão fazendo uma tempestade ser mais importante do que aquilo que vocês carregam? Vocês estão tímidos. Se você acredita tanto no sonho, no plano e no projeto que você tem, é sério que isso vai amedrontar você? Por que sois tímidos? Caramba! O que foi? Nossa, achei muito legal essa definição. Achei massa. Então, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Até aquele momento eles ainda não tinham... Sabe para que serve a tempestade? Para revelar algo sobre mim que eu ainda não sabia. Eu não sabia que eu era tão tímido assim. E que eu precisava ter mais coragem.
Mas existe um outro ponto. As tempestades também revelam algo sobre Deus que eu não sabia. Porque algumas vezes o que nos impede de viver algo extraordinário é achar que já sabemos de tudo, ou que já vivemos tudo, e principalmente com Deus. Mas aqui, eles ficaram assustados. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles não sabiam quem ele era. Ainda não sabia. Você nunca pode achar que é tarde demais para viver algo novo. Porque todas as vezes que você acha que algo é tarde demais, você está subestimando quem Deus pode fazer, o que Deus pode fazer na sua vida. Você está subestimando a sua experiência com Ele. Nunca pense que é tarde demais. Porque Deus não está e nem é pequeno para qualquer situação. Nunca é tarde demais. Caraca. Sem palavras. Eu acabei. Isso é. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Isso para quem tem essa oportunidade de caminhar com Jesus. Porque Jesus estava no barco deles e se para eles, com Jesus dentro do barco, já foi difícil, imagina para quem não tem. Exato. Não é? Sabe, para aqueles que talvez dizem, Lucas, eu estou numa tempestade, cadê Jesus? Eu acho que eu não convidei ele nesse barco comigo. Você é abençoado. Por que, Lucas? Porque Jesus, ele sabe andar em cima das águas. E hoje, ele está andando em cima dessas águas e dizendo para você, deixa eu entrar nesse barco, ser senhor da sua vida e te mostrar que nunca é tarde demais para viver algo novo, algo extraordinário. Você que está com a gente aqui, e você que quer mesmo que Jesus entre no teu barco e viver tudo que Ele tem para ti, independentemente da sua idade, condição, tempestade, situação. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, a gente quer que você coloque nos comentários. Sim. Eu quero Jesus na minha vida agora. E a gente quer orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque nunca é tarde demais. Na verdade, Jesus só chega quando para nós é tarde demais. Jesus só chega quando Lázaro já está morto faz 4 dias. Jesus só chega quando o que eu tenho é muito pouco para o tanto de demanda que eu preciso resolver. Quando o que eu só tenho é 5 pães e 2 peixes e é uma multidão que eu preciso alimentar. Mas é nessa hora que Jesus chega. Quando parece que é tarde demais, é aí que Ele me mostra que quando Ele está, nunca é tarde demais. Que essa pessoa agora receba o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. E que ela seja conduzida para um novo tempo, um novo território. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, coisa boa. Deixa aí nos comentários. Gente, aqui eu saio cada episódio assim. Uau, meu Deus. Eu espero que você esteja anotando tudo. Volta, vê de novo. Lembra que a gente está numa série da vida, né, de Jesus, o Jesus que eu nunca conheci. Jesus que eu nunca conheci. Volta, assiste todos os episódios que a gente falou desde lá do início. Desde o nascimento dele. Né? Desde antes do nascimento dele. Então, volta, assiste, assimila. Eu espero que esteja sendo tão transformador para você quanto está sendo para mim. Porque assim, eu tô amando isso aqui. E compartilhe com tanto de pessoa que você puder. Exatamente. Porque nunca é tarde demais. Jamais. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe. Amém. Tchau.